Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Mais uma vez subo aqui na tribuna para poder falar. Boa tarde ao público que veio aqui protestar contra o imposto. Muito obrigado, vocês representam. Acho que aos poucos as pessoas vão entendendo o quão importante é essa presença aqui no parlamento. Nesses últimos dias, últimas semanas, essa luta que a gente fez e mostra como as pessoas realmente não sabem o que acontece aqui dentro. E por isso passa-se tantos absurdos aqui, pois o verdadeiro interessado não está presente para poder falir os seus próprios interesses. Então vocês estão de parabéns, está sempre presente aqui e principalmente dando exemplo para que outros possam fazer o mesmo. Bem, projeto de lei, infelizmente, trago a casa pelo meu próprio governo, pelo próprio partido, na verdade, né? O governo que faz parte do meu partido. Projeto qual a gente sempre, desde o começo, sempre lutou contra. Estou no Novo desde 2012. Comecei quando não havia nem PowerPoint direito para poder apresentar o que seria a ideia do partido. E ali, naquele momento, onde eu escolhi entrar para o partido e fazer parte dessa sigla, a gente debateu muito, era eu e um amigo meu, no caso, a gente debatendo muito. E se esse partido virar mais do mesmo? E se esse partido começar a fazer coisas que a gente não concorda? Para mim, era muito simples. Eu apenas viro as costas e saio do partido. Não há problema nenhum. Porém, o que fez com que a gente entrasse no partido naquele momento foi exatamente entender que seria pelo menos um partido que estaria defendendo certas bandeiras que para a gente incontestavelmente necessárias para poder alavancar a prosperidade em nosso país. Dentro delas, privatizações e a questão de Estado mínimo, diminuir o Estado, diminuir o seu tamanho, diminuir seu custo e assim, claro, diminuir seus impostos. Então, foram de 2012 a 2015, lutando arduamente, vários dias na semana, reuniões, chegando tarde em casa, discutindo com meus familiares, por estar me dedicando tanto a essa causa, sacrificando o meu próprio ganho e empenho nas minhas próprias atividades particulares, sacrificando meu tempo com minha família, em tudo em prol de uma bandeira que eu acreditava e que eu achava tão importante para o nosso país. Pois bem, veio 2015, conseguimos tirar o registro, 2016 a primeira eleição, muito forte ainda, participei muito na eleição, juntei com todos os candidatos a vereador do Novo, apoiei todos, estive presente, fui junto em campanhas, distribuí panfleto, ajudando em qualquer questão que precisava, problema na internet, a gente achava uma pessoa que poderia ajudar. Ali na questão de fazer eventos, ia presente, ajudava nos eventos também. E sempre a gente batia muito forte nossos valores. Fiquei à frente do Novo na rua. É uma atividade aí que eu pessoalmente tenho muita facilidade de fazer, porque realmente eu tenho paixão por estar nas ruas. Acho que aqui os ativistas também sabem muito bem o que é esse sentimento de estar ali no dia a dia, entrando em contato com a população como um todo, né, tendo o feedback dela. Às vezes a gente até discute com um aqui, discute com outro ali, mas na maioria das vezes o retorno é muito positivo. A gente se sente aí realmente honrado em ouvir tantas coisas boas da população e principalmente aquele sentimento de dever feito, né, de saber que nossa parte a gente fez e ajudou a influenciar outros aí para poderem fazerem também. Então, nesse Novo na Rua, foi praticamente aí 2 anos indo todos os sábados, faça chuva ou faça sol. Era 8 horas da manhã a 1 da tarde. Muitos deles eu fui sozinho. Eu até falava que eu gostava muito de ir sozinho, porque eu tirava foto sozinho, punha no grupo, e aí todo mundo ficava comovido, e no outro sábado lotava, era quando dava mais gente. E ali também a gente vai fazendo família, né? Por causa que os movimentos não passam de ser uma grande família também, que lutam pelas mesmas causas, um apoia o outro, né? Eu vejo aí, hoje em dia, Bolsonaro é presidente há 6 anos atrás, sei lá quando, primeira manifestação de Bolsonaro, Bruno, mais 5 amigos estavam lá na Praça da Liberdade, falei assim, eu vou, estive lá presente também, para dar apoio, porque é uma pauta de direita, ali naquela época, para mim, Bolsonaro era só um deputado que estava despreparado ainda, mas era de direita, representava valores que eu defendo, então ia ali também, dando apoio, e é isso que é o apoio que a gente se dá uns a uns, e aos poucos nós vamos crescendo, aos poucos nós vamos estruturando. Daqueles 5 meninos, saiu Direita Minas, uma plataforma política aí que ajudou a eleger o Bolsonaro, elegeu
tantos no Brasil afora. Hoje a gente tem o Bruno aqui lutando com coerência aqui nessa casa, que é um exemplo de parlamentar também, e tantos outros aí também. Próprios ativistas formando cada vez mais grupos. A gente vê que hoje tem os BROS, Conservadores em Ação, que estão aqui representando o MBL. O MBL já é mais conhecido, começou bem ali no começo, mas aos poucos vão aparecendo outros, e a gente espera que essas bandeiras cada vez mais cresçam, né? E fazendo o trabalho que estão fazendo, com certeza vão crescer, porque não existe resultado de graça, existe resultado de trabalho árduo. Vocês podem ver que esses dois grupos aí estão sempre presentes aqui na casa, então cada vez mais estarão. Então essa luta começou ali na rua, essa luta dos valores que eu acredito, abraçar o novo da forma como eu abracei, tudo isso tem um significado, que são os valores, princípios. Com relação a esses, nós não devemos nunca relativizar. A relativização dos valores é abrir uma brecha para que possa sim entrar tudo de indesejado. Uma vez que se justifica, tem justificativa para tudo, onde as palavras falam mais alto, palavras bonitas, onde a pressão de cada um que chega até você e te pressiona, você começa a sucumbir a isso, você começa a perder seu norte, você começa a não entender mais para onde que você vai, você perde a coerência, e a coerência é tudo. Nós que somos de mobilização, e isso que eu bato bastante, já tive meus entretevos aí com o próprio MBL, quando estava defendendo o Temer, na época que foi pego com a JBS, e eu falava, coerência é tudo, não podemos abrir mão. A gente estava ali na época da Dilma falando, se entrar corrupto, nós vamos tirar, independente que seja, vai abrir porteira e caça às bruxas, vamos pegar todo mundo. De repente o Temer faz aquele papelão que fez, de receber escondido, em altas horas da madrugada, na sua garagem, para debater assuntos nada republicano, com um cara de JBS aí que todo mundo já sabe, tanto de corrupção que esse cara está envolvido. Então tinha que cair, isso não é papel de presidente não. E aí alguns movimentos preferiram mudar o discurso para, não, mas se a gente tirar o Temer, pode ser que a esquerda venha novamente, e com isso, os movimentos que defenderam isso perderam muito apoio. Então, quando eu falo que coerência é a mãe de todas as mobilizações, é a mãe da legitimidade que a gente carrega, é para poder realmente a gente ter atenção nisso, saber como que a gente vai lutar contra isso. E aí, no questão que a gente fala agora de princípios e valores, né? Partido Novo hoje, realmente aí, colocando em conflito sua base, porque sua base não está certa disso. Tem as pessoas que defendem arduamente qualquer questão que seja de aumento de imposto, e não confunda, é uma manutenção? Sim, é uma manutenção, mas uma manutenção não significa nada além do que um aumento. Se eu não vou pagar o imposto ano que vem, e devido à manutenção eu pago, eu estou pagando imposto a mais, eu estou aumentando a carga tributária. Enfim, quando você começa a relativizar, e começa até querer empurrar adentro esse argumento que não é um aumento de imposto, é uma manutenção, você coloca a sua base em uma situação muito complicada. Você coloca ela em conflito com a outra. Eu tenho vários colegas aí, 5 anos, 6 anos de partido, 3 anos de partido, que agora nós estamos tendo problemas pessoais. Estou sendo perseguido pelo partido. O vereador Matheus Simões, segundo o jornal, vem falar que está querendo me processar por ser contra imposto. Olha, tanto que gera desgaste da gente não manter a coerência. Depois eu tenho até um detalhe com relação a esses ataques também, mas enfim, você relativizar esses valores e permitir que entre esse transtorno dentro do partido, é isso que nós estamos sentindo hoje dentro do nosso partido. Estamos sangrando. Tem metade do partido que defende a não aumento de imposto e metade do partido com sorriso amarelo, com dor de barriga, tentando justificar o injustificável. Nós não estamos falando de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é outra coisa. E aí a gente entra em outro debate, né? Se abaixar a alíquota agora realmente impacta na arrecadação e como que impacta. Mas enfim, esse é uma questão do imposto que caiu no nosso colo. Já estava dado que não teria imposto ano que vem. Era só a gente aceitar rindo. Não cabia a gente ser julgado se a gente abaixou o imposto na hora certa ou não. Mas estava no nosso colo. E aí quando vem uma proposta de manutenção de imposto que faça com que seus filiados obrigue parte dos seus filiados a defender o injustificável, façam com que eles virem telhado de vidro para várias pedradas. E aí nisso vai gerando desgaste, ao ponto das pessoas começarem a me atacar. Eu vi secretário vindo aqui nesta casa, dando a entender que eu era hipócrita por defender algo que eu sempre defendi. Eu vi deputado escrevendo em sua página social
falando que é hipócrita, irresponsável quem defende abaixo de imposto agora, uma clara menção a mim, e várias outras questões aí ocorrendo em grupos de WhatsApp, e que para mim gera extrema decepção em um partido onde a gente fala tanto e não se discute pessoas, discute ideias. Eu não estou aqui atacando ninguém, não estou aqui nem atacando um governo, estou atacando uma medida de governo. 85% que o governo manda para essa casa eu voto favorável. 15% dos atos do governo eu tenho alguma coisa para poder questionar ou ir contra. Mas eu não fico atuando aqui contra o governo, não. Eu estou atuando contra medidas. Então, desses 15% que eu estou contra, vários deles eu deixo quieto, nem levanta a lebre. Agora, quando pega alguma coisa que é tão precioso para mim, como é um imposto, e esse imposto se justifica goela dentro do cidadão mineiro por questão de despesas que têm que ser consertadas no executivo, não cabe a gente vir falar que eu deveria aqui estar defendendo o aumento de imposto só porque é do governo do meu partido. Não cabe. Não esperem isso de mim. Vocês sabem disso. Estiveram tanto tempo do meu lado, saber a minha coerência, minha retidão nas coisas. Como pode achar que na pressão vão mudar a minha coerência? Como podem vir agredir, né? Noticiado no jornal falando que é processar deputado só porque está defendendo o que sempre defendeu. Isso não cabe. Isso não está certo. Então há de se fazer a autocrítica e entender que se a gente quer um governo forte, antes de tudo nós temos que ter um partido forte. E o partido só se concentra sua força a partir do momento que ele é coerente, a partir do momento que seus filiados questionam e exigem a coerência. E aí eu gostei muito de trazer uma analogia para que alguns dos filiados que eu tenho grande estima e que continuam defendendo o governo, mas com educação e respeito, porque não entra em discussão de pessoas, e falei para eles, qual o professor que é bom, né? Tá cheio de professor aqui hoje. Qual o professor que é bom? O professor que passa a mão na cabeça do aluno, que deixa ele sair mais cedo, que deixa ele colar, que está ok com tudo que um aluno faz, ou aquele professor que cobra, aquele professor que não dá margem, aquele professor que é exigente. É esse professor que fica lembrado. E assim sendo, eu recebo também várias pessoas elogiando minha postura, falando que eu tenho segurado ali tudo que eles acreditam no Partido Novo, eles não perderem a esperança por ver pessoas que nem eu, e de fato eu estou representando uma boa parte dos filiados, porque tem muito filiado que está contra isso daí, praticamente metade do partido. Então, enfim, é com grande tristeza que eu venho, nesse momento, ter que defender algo que eu sempre defendi e precisava dar um pouco desse desabafo, uma vez que há 2, 3 dias o vereador Matheus Simões veio me atacar mais uma vez, e aí fica, quem que realmente aqui que é que gera confusão? Quem realmente aqui está atacando as pessoas? Alguém viu atacando o governo, chamando o governo de hipócrita, chamando o governo de não coerente, chamando o governo... Alguém viu aqui? Alguém viu aqui eu fazendo barulho, atacando pessoas e governo? Não, eu estou aqui na medida de governo. Mas as pessoas continuam falando, o Bartô causa confusão. O Bartô que está querendo, não tem conversa, não tem diálogo. Sempre sou pautado por diálogo. Sempre procuro o diálogo. A única diferença minha é que eu não sento. Se eu tento resolver no diálogo e não consigo, eu não sento e dou por vencido, não. Eu vou atrás daquilo que eu acredito. Eu vou atrás daquilo que vale a pena. E essa luta de imposto, ela vale mais a pena para mim, não só pelo que o imposto representa, mas para poder mostrar coerência e defender aquelas bandeiras para todas as pessoas que eu parei na rua, que falei com elas o que a gente defendia, que eram 7 valores: meritocracia, eficiência, transparência, Estado mínimo, Estado de direito, direitos individuais, livre mercado. Como agora eu poderia fazer diferente? Acho que nem você e o João Vitor falaram, né, que às vezes a gente defender algo indefensável, seja poder atender algum certo público, e que o principal é a gente estabelecer o diálogo com o eleitor que a gente representa. Eu vou além. Acho que o essencial é a gente estabelecer aquilo que nos deixa confortável, aquilo que a gente trabalha dentro das nossas convicções, que faz com que a gente deite à noite e encoste a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. E é isso que eu tenho pautado tudo e todos os meus atos que eu faço, que é exatamente manter a coerência daquilo que eu prometi, não para o eleitor, porque a minha batalha, a minha luta não começou na campanha. A batalha e a minha luta começaram lá atrás, na hora que eu vi que o papel do cidadão não é ficar sentado e fazer só aquilo que lhe compete, como pagar impostos e votar. O papel do cidadão é se levantar, é ir brandar por aquilo que
realmente está sendo discutido e mostrar qual que é o interesse do público, do cidadão, ali perante os órgãos que vão legislar sobre a vida deles, né? E aí por isso que eu gosto tanto de citar uma frase que o preço da liberdade é eterna vigilância. E é isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Então começou lá atrás, não foi hoje, não é de hoje. Aumentar imposto sempre foi a fuga mais fácil de todos os governos. Só que o que esses governos não entenderam, que infelizmente o meu governo não entendeu, é que chega uma hora que aumentar imposto não significa aumentar a arrecadação. É a curva de Laffer, que a gente já tanto debateu aqui, né? E, inclusive, hoje eu recebi um estudo com 16 páginas, pelo fato de a gente estar em votação desde cedo aqui em plenário, né? Já vamos aí para quase 5 horas de votação. Então, eu não tive tempo de ler esse estudo, mas eu passei rapidamente o olho e fui vendo que tem projeções lá fundadas em cima de algoritmos e que mostram como que as arrecadações vão ser impactadas ao longo desses 6 anos, o imposto passado hoje na casa, né? E também tem N outros exemplos aí de todos os estados, de todos os produtos, com relação a quando você abaixa imposto, você aumenta a arrecadação. Enfim, acho que eu vou até entrar agora na discussão, de fato, o que significa esse imposto e como que ele pesa no estado de Minas Gerais. Eu tenho viajado Minas Gerais inteira. Como eu comento muito, meu compromisso não é com a região do estado, é com o estado como um todo. Então faz parte do meu trabalho viajar e conhecer cada ponto de Minas Gerais. E nessas viagens todas que eu tenho feito, eu viajei todas as regiões de Minas Gerais, fica claro como que quanto mais você se aproxima das fronteiras, mais a economia do local ela está sucateada. Você vê postos fechados, você vê empresas fechadas, né? Hoje, Minas comemora aí um número significativo, como sendo um dos estados que mais gera emprego para a União. Mas vale dizer que o governo que aqui passou acabou com Minas Gerais de todas as formas. Então, quando você joga o estado muito no buraco, qualquer coisinha que ele faz, ele realmente vai responder. Temos o governo federal aí mostrando resultados, né? N resultados aí estão acontecendo em todos os estados da federação. Então, sim, temos feito trabalhos avançando. O governo Zema tem feito bons trabalhos também. Como eu falei, estou 85% alinhado aí com as medidas que ele promove. Mas a questão do imposto, ela continua pesando sobre a economia mineira. É tão intuitivo nas ruas, quando a gente está panfletando, vários aqui panfletaram, é tão intuitivo você falar com o povo mineiro e o povo mineiro fala assim, não, a gente não aguenta mais imposto, não quero mais imposto, né? Já panfletei tanto na minha vida, várias ações, várias causas. A de imposto é de longe que tem mais adesão do público, porque eles estão apertados, eles estão sufocados, eles estão numa situação que eles entendem claramente o tanto que o imposto atrapalha a vida dele. Você aí que está me ouvindo, você sabe disso, o tanto que o imposto atrapalha a sua vida. E aí até um detalhe, por causa que a gente está falando de um conhecimento assim, né, de um público médio. Tem realmente um público que é um pouco mais abaixo do médio, que é desinformado e que nessa panfletagem, muitos falaram assim, mas eu não pago imposto não. Eu assim, não, você não paga imposto? Não, não pago imposto não. Aí eu falei assim, você bebe refrigerante? Bebo, então você paga imposto. Você vê televisão? Vejo, então você paga imposto. Você tem telefone celular? Uso, então você paga imposto. Como que você não paga imposto? Tá aqui, ó, tá tudo subindo aqui e de repente as pessoas acordam para entender que aquela conta do produto que ela está consumindo tem imposto. E que o imposto, onde que ele acha que só paga o imposto de renda, não. E aí a gente explica além, né? A gente fala, você é assalariado, né? Sou. Então, metade do seu salário você deixou para o governo. Porque o empreendedor, ele só paga metade para você, outra metade fica para o governo. E da metade que você tem, quando você vai comprar os bens que você quer utilizar, você só compra metade deles, porque outra metade é de imposto também. Então, não à toa, o imposto pesa tanto sobre o pobre, principalmente de consumo. Eles não têm aonde fugir, eles têm que consumir e consomem praticamente a totalidade dos seus recursos. Então, quando você consome a totalidade dos seus recursos, você acaba pagando mais imposto do que aquele que consegue guardar os seus recursos e assim não está utilizando ele para comprar produto e imposto. Então, imposto de fato vem trazer pioras na vida do cidadão comum que passa a comprar menos porque os produtos ficam mais caros. Realmente, de fato, foi uma vitória do povo mineiro a gente conseguir pelo menos reduzir o prazo pela metade. Seriam 6 anos, caiu para 3. Eu queria até que fosse mais.
Entrei com uma emenda nas comissões pedindo para que fosse reduzido para 2 anos, uma vez que terminaria em final de 2021, 9 meses antes da eleição de 2022. E aí sim, de fato, acabaria o imposto, porque eu duvido que teria deputado para poder votar em aumento de imposto 9 meses antes da eleição, ou até mesmo qualquer tipo de iniciativa para poder manter os impostos através de projetos de lei, né? Enfim, fui vencido, mas a vitória de diminuição do prazo vem de todo mundo que participou, pelo menos um pouco. Teve deputados querendo tirar produtos específicos, deputados querendo reduzir tempo, a discussão foi longa na casa, a pressão desse parlamentar aqui, com certeza, foi muito forte o tempo inteiro, principalmente convocando a população para poder fazer sua parte. Então, a população também teve seu momento de ganho, uma parte desse ganho daí, que é diminuir esse prazo dos impostos. Sinta-se recompensado, que seu esforço valeu. Foram inúmeros e-mails aí que chegaram na minha caixa postal, acredito que nos demais deputados chegaram também, que até muitos desses e-mails estavam copia e cola o e-mail de todos os outros deputados também. Então, enfim, a população participando, a população mostrando ativa, sempre ajuda a casa. Afinal de contas, um e-mail na caixa postal não significa uma pessoa só, não. Significa que se aquela pessoa parou o tempo dela para poder estar mandando um e-mail para o deputado, ela também perdeu o tempo dela em casa, com a família, nos almoços de família, no trabalho, com os colegas de futebol, para poder explicar essa situação que está sendo passada aqui na Assembleia de Minas. É mais carga tributária na conta do cidadão mineiro. Então, enfim, pelo menos uma vitória parcial nós tivemos. Mas continuando a discussão, esse ponto que você levou e que o Bruno trouxe mais cedo aqui, que era uma coisa que tirou da ponta da minha língua, realmente quem é o Estado para falar o que é supérfluo e o que não é supérfluo? Câmeras fotográficas, né? Eu fico vendo aqui, tem várias pessoas aqui que trabalham com câmeras. É supérfluo para vocês que trabalham? Acredito que não, né? Celulares, todo mundo com celular na mão aqui, tantos aplicativos hoje que fazem com que pessoas que não tinham acesso à renda, pessoas que não tinham acesso ao emprego, através daqueles celulares e internet, conseguem tirar o seu ganho. É supérfluo aquilo? Shampoos, produtos para cabelo em geral, acho que vale a pena cada mulher se fazer sua questão, como que ela se sente hoje com o cabelo mais bem tratado, se aquilo não melhora a autoestima dela. É supérfluo para vocês? O Estado diz que sim. O Estado diz que sim. Quem é o Estado para dizer o que é o que não é supérfluo? Quem é? E aí vai N outros produtos aí, suplemento alimentar. Quem que não teve já desgaste por um dia que puxou um pouco mais do exercício físico e o tanto que aquele suplemento alimentar vem para poder manter a condição de não se machucar, de conseguir fazer suas atividades no dia a dia, ou as pessoas que dependem daquilo por questão de saúde mesmo, supérfluo aquilo. Enfim, não há de se dizer que o Estado possa apontar o que o cidadão precisa e o que o cidadão está comprando só por questão de luxo. Há de se aumentar cada vez mais o bem-estar do cidadão, e isso a gente faz através de incentivos, através da criatividade em conseguir diminuir o custo e o tamanho do Estado e deixar cada vez mais uma economia mais pulsante, uma economia que atraia mais investidores, uma economia que tenha-se mais empreendedores, gerando mais renda, gerando mais emprego. E como eu sempre digo, qualquer produto, qualquer serviço é uma solução. Porque se não fosse solução, Inácio, não vendia não. Você vai comprar uma coisa que não tem utilidade para você, você vai pagar por um serviço que não tem utilidade para você, que não sirva para alguma coisa, que não gere uma solução para você. Então é isso que nós temos que correr. São 13 bilhões que o Estado está hoje em déficit. Nós vamos aumentar o imposto até quando? Para poder cobrir esses 13 bilhões. Que argumento que é esse? Que imposto hoje, abrir mão de imposto hoje, é pagar mais imposto lá na frente? Esses 13 bilhões não estão gerando lucro, juros não? Então vão aumentar o imposto para poder pagar esses 13 bilhões também? Será que o Estado aguenta se a gente aumentar o imposto? Ou será que a gente quebra o Estado de uma vez por todas? Responsabilidade fiscal, não pode abrir mão dessa receita. Há tantas e tantas outras maneiras de se fazer. E aí eu fui muito questionado. Apontar é fácil. Por que você não aponta a solução e tal? O Executivo tem a visão do todo. Cabe ao Executivo encontrar as soluções. A gente pode ajudar, mas cabe a mim a fiscalizar. Esse é o papel do deputado, fiscalizar e não apontar soluções. Apontar soluções faz parte, a gente procura. Inclusive eu tenho vários projetos aí do governo que sempre vai nesse sentido. Minhas emendas todas, basicamente,
presidente, a diretriz principal foi algo que gere volta imediata de caixa para o Estado. Exemplo, o setor do presídio. Você tirar um preso para você ouvir ele numa delegacia, tem um custo muito alto para o Estado. São agentes, são carros, são esquemas de segurança. Usa emenda para videoconferência. Esse é só um dos exemplos. Mas o foco aqui do deputado sempre foi baixar custo. Outro dia discutindo uma escola que poderia ser integrada ao sistema de escolas Tiradentes, onde sairia do município e iria para o Estado. Fui lá atrás achar uma escola que poderia ser do estadual para o Estado. Assim não tiraria um custo do município, colocaria um custo a mais para o Estado. Então, sendo assim, este parlamentar está fazendo sim o papel dele de ajudar o Estado a economizar. Esse deputado preocupa com as finanças do Estado, mas jogar a conta para o cidadão não dá mais, até porque o aumento de imposto agora não significa aumento de arrecadação. Ah, Bartô, mas a gente olhou aqui, subiu a arrecadação, lógico que subiu, a economia está crescendo, sempre vai subir, mas se tivesse tirado o imposto, subiria mais. Então temos que ser conscientes, temos que ser estudados. Curva de Laffer está aí para quem quiser ler, para quem quiser estudar. O tanto que a gente já debateu isso, o tanto que foi falado isso, dentro do meu partido mesmo, sempre falamos isso. Por que mudamos de pensamento agora? Por que estamos caindo para o lado errado agora? Por que os deputados aqui desta casa não compreendem? Não dá para entender. É continuar numa zona de conforto, onde que o real interessado não está aqui nas galerias. O real interessado mal sabe o que está acontecendo e por isso é mais confortável passar a conta para eles. Dorgal, acho que sua luta, esse projeto também inquestionável, como você bem disse, o seu requerimento que gerou esses 3 anos, mas de fato foi a nossa luta em que você fez parte, luta que o João Vitor, que o Bruno, que o Sandro também abraçaram com muita ênfase aí. Cleitinho também. Não, teve vários que votaram não e vários que apoiaram, mas quem de fato trabalhou, quem está aqui falando, quem está aqui lutando, quem entrou com requerimento, quem foi negociar, quem foi nas ruas panfletar, né, cada um com sua parte ali, porque cada um foca em um ponto e apoia o outro, né? Foram nós, que eu acredito que tenham sido mais ativos e participantes. Então, por isso que eu elevo o nome dessas pessoas e parabéns pra gente, porque de fato nós conseguimos uma vitória. Mais do que isso, o projeto pode ter passado, mas boa parte da população hoje sabe desse projeto. Acho que boa parte eu fui muito, até mesmo generoso. Talvez nem 20% da população saiba, mas já é uma boa parte considerado ao que estava sendo lá atrás passado, né? Foi nos imposto uma forma corriqueira de fazer com que o projeto passasse, de uma vez dada só nas comissões, estava passando de forma muito rápida. Também tive a conversa com a casa, consegui trazer o projeto para a minha comissão do contribuinte, onde que a gente fez uma discussão mais atenta. Levamos os 20 dias lá, porque houve um pedido de vistas e deu mais tempo para o povo ficar um pouco mais a par desse projeto. Veio a Assembleia Fiscaliza, deu mais tempo ainda, mas não era noticiado a questão do imposto. Tinha a questão do Nióbio aqui, que chamou mais atenção, chamou mais as mídias. Uma vez que passou o Nióbio, começou a vir novamente a demanda pelo imposto, e aí sim começou a ser noticiado nos jornais essa questão do imposto, e aí isso é muito da luta que a gente travou. Aproveito também para agradecer a compreensão da mesa diretora na pessoa do seu presidente, que a gente sabe que é muito difícil manter o quórum aqui dos deputados. Teve pressões de colegas aqui para a gente não poder falar, mas infelizmente para mim era muito caro essa hora para poder expor todos os meus motivos, para poder desabafar um pouco essa questão, porque uma declaração após a votação não tem o mesmo peso do que ela antes. E foi um processo de luta de semanas, onde eu participei ativamente aí. Domingo mesmo, agora, almoço de família, final de ano, cheguei atrasado e cansado, porque foram 5 horas na rua, panfletando, distribuindo debaixo do sol e sem parar, né? Porque nem falei que era deputado. Distribuí panfletos sem falar que era deputado, justamente para poder mostrar para o povo mineiro que não precisa ser deputado para fazer esse tipo de papel. Um cidadão comum pode fazer isso. E talvez essa posição ali de que eles viram, né, um cidadão e não um deputado, eles começam a falar, pô, se tem pessoas fazendo isso, eu também poderia estar fazendo. E aliás, né, muitos agradeceram a gente por estar fazendo isso, né? É até engraçado aí como a gente distribuía panfleto, o pessoal fala assim, não, obrigado, você está divulgando. Então, para você que agradeceu, venha, faça parte. Aí, ó, os grupos que participaram, conservadores, BROS, MBL, Mulheres da Inconfidência, vou ter tanto movimento que eu até esqueci aqui, não vou nem me atrever a falar todos eles, mas procure um movimento de rua, veja se as pautas dele condizem com o que você acredita
E chega de mansinho, chega sentindo o cheiro, vai junto, tem uma ação lá, chega quietinho, fica ouvindo, vê se a conversa lhe atrai, e se lhe atrair, faça parte. Pergunta em que você pode ajudar e rapidinho você vai ver o tanto que você pode fazer por seu país, por seu estado e pela sua cidade. Mas basta ter vontade de fazer, saber o senso do dever cívico que cabe a cada um de nós estar zelando por aquilo que é votado aqui nessa Assembleia. Então, enfim, para finalizar, agradeço a todos aqueles que compreenderam a questão da importância dessa luta contra o imposto. Parabéns em especial para os filiados do Novo que tiveram uma dificuldade a mais ao enfrentar tanta pressão e perseguição de manter a sua voz contra este. E entendam, a mudança depende de nós. Não são 150 políticos de Minas Gerais que vão mudar, não. São 22 milhões de mineiros. Então, aprenda, faça a sua parte, que aos poucos as pessoas ao seu redor vão entendendo a importância desse trabalho seu e vão seguir seus caminhos. E aí sim, nós vamos mudar esse país cada vez melhor. Obrigado a todos.